Jesus, segundo escreveu São João, no capítulo de número 11, do 1 até o versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo um texto bastante conhecido, mas é o texto que o Senhor, Ele reservou para nós nesta tarde. Glória a Deus. João, capítulo de número 11, versículo do 1 ao 6, que diz assim: Estava então enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mandaram-lhe, o 4 diz: E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Amém? Glória ao nome do Senhor. Uma palavra muito conhecida. Quem não conhece a história da ressurreição de Lázaro? Um texto que muitos têm discorrido na palavra do Senhor. Esse texto chama muito a minha atenção, porque ele fala bem forte aos nossos corações. Glória ao nome do Senhor. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato desse relato. Ele está escrito apenas no livro de João, no Evangelho de João, porque ele não está escrito nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Apenas João vai nos trazer essa história, esse relato tão glorioso e tão lindo. Por que, irmã Hélida? Porque João, o apóstolo, ele é o único que vai narrar esse texto. Porque ele tem o objetivo de mostrar para os seus ouvintes, para os seus irmãos ali, de onde ele vivia, que Jesus, ele era o Filho de Deus e ele era o próprio Deus. Ele era aquele que estava lá com o Pai no início de todas as coisas. Quem não lembra quando inicia o Evangelho de João, que ele começa a dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e através dele tudo se fez. Então João, ele vai nos trazer um relato e ele vai trazer histórias de milagres que vão comprovar que Jesus, ele era o Cristo, o Messias, aquele que era esperado das nações. Então João, ele traz 7 sinais que vão confirmar que Jesus realmente ele era o Filho de Deus. E esses sinais, eles vão comprovar de forma tremenda que realmente aquele a qual João estava falando, ele era o Messias de Deus. Então nós sabemos que esses sinais, eles trazem grandes lições para nós. Foram 7 sinais, 7 milagres, que João ele vai relatar de forma extraordinária. Quem não lembra do primeiro milagre que Jesus operou, foi relatado por João, foi lá no casamento. O Senhor, ele transformou a água em vinho, aleluia. Alguém fez um casamento, chamou os convidados, alguém lembrou de chamar Jesus para o seu casamento. E ali, quando estava na maior festa, a Bíblia nos diz lá no capítulo de número 2, era o primeiro sinal que João estava mostrando que realmente ele era o Filho de Deus e o Messias. Então ali, naquele casamento, a Bíblia diz que faltou o vinho e os noivos com certeza ficaram preocupados, porque o vinho
ele representava a alegria daquela festa, a alegria de toda aquela ocasião. Mas o importante é que Jesus, ele também foi convidado, e ali o Senhor, ele operou o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho, dizendo para todos nós, trazendo para mim, para você, uma grande lição de que é aquele que traz alegria para o homem, que, aleluia, já não tinha esperanças. Então, o segundo sinal, ele também curou o filho do oficial romano. Aquele homem chegou diante de Jesus com muito desespero. Ele era um oficial respeitado, trabalhava para Roma, mas o seu filho estava enfermo. E a Bíblia diz que ele saiu de Cafarnaum e foi procurar Jesus lá na Galileia. E ele dizia: Jesus, vai para minha casa. Vai, Senhor, porque o meu filho está à beira da morte. Aí Jesus, ele olhou para aquele oficial e disse para ele: vá, porque enquanto você vai para casa, o teu filho, ele vai viver. E aquele homem não contou história. A Bíblia diz que aquele homem, prontamente ele acreditou nas palavras de Jesus. Ele foi para casa e no meio do caminho a Bíblia vai nos dizer que os seus empregados encontram-se com aquele oficial romano e diz: olha, o teu filho está vivo. Aleluia. Jesus estava numa certa distância de Cafarnaum, mas ele só deu uma ordem, porque o nosso Jesus, ele tem poder e autoridade para dar ordem, e a enfermidade, ela vai cair por terra. Glória ao nome do Senhor. O terceiro sinal, a Bíblia nos diz no Evangelho de João que ele curou o paralítico de Betesda. Aquele paralítico estava ali, naquele lugar, aleluia, esperando o movimento das águas. Ele esperava 38 anos para ser curado, porque existia uma crença de que em certo tempo descia um anjo e agitava as águas ali do tanque, e a primeira pessoa que se lançava na água, ela era curada de qualquer enfermidade. Mas não existe confirmação, nem comprovação de que alguém tenha sido curado naquele ambiente. Ali existia coxo, cego, existiam aleijados, mas nós não observamos ali que não existia nenhum relato de cura, mas aquele homem esperava há 38 anos pela sua cura. Mas Jesus, ele passou naquele ambiente, e Jesus sabia que ele estava naquela situação há 38 anos. Não é fácil. Você está esperando um milagre da parte do Senhor há 38 anos. Eu sei que isto é muito difícil. E aquele homem estava ali, glória a Deus. E chega Jesus e olha para aquele homem, sabendo de tudo. Jesus diz para ele: você quer ser curado? Aleluia. Mas irmã Hélida, que pergunta óbvia. Claro que aquele homem queria ser curado, mas Jesus queria saber realmente se ele estava disposto a olhar para Jesus e dizer o que ele queria. E ali aquele homem dizia para Jesus: olha, eu não tenho ninguém, porque quando a água é agitada, sempre vem alguém na minha frente e pega a minha bênção. Oh, aleluia. Mas aquele homem estava diante do dono da vida. Ele estava diante daquele que tem poder e autoridade. Jesus olha para ele e diz: olha, levanta deste lugar, pega a tua maca e vai para casa. E prontamente aquele homem vai para casa, feliz e adorando ao Senhor. João estava dizendo que aquele que tem poder e autoridade para curar enfermidades se chama Jesus de Nazaré. Aleluia. Mas nós temos também, o quarto sinal, está escrito lá no capítulo 6, o versículo 10. Jesus estava diante de uma grande multidão. As pessoas iam
em multidões para ouvir Jesus, ouvir as suas palavras, ouvir os seus ensinamentos. E ali a história nos conta, lá no capítulo 6, que Jesus ele tem compaixão da multidão, porque elas estavam ali ouvindo Jesus, ouvindo a sua palavra, e elas não tinham o que comer. E ele olha para Filipe e diz: olha, Filipe, como é que nós vamos alimentar uma tão grande multidão? Mas o texto nos diz que Jesus falava isso para experimentar a Filipe, porque Jesus já sabia o que ele iria fazer. Oh, aleluia! Jesus já sabe o que vai fazer na minha e na tua vida. E ali Filipe dizia: ah, Senhor, nós não temos dinheiro suficiente para alimentar essa multidão. Aí alguém chega e diz: olha, tem aí um jovem, um rapaz, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus diz: traz para nós. Senta toda a multidão na grama. E Jesus levanta aquele alimento para o alto. Ele agradece ao Senhor. E ali ele manda distribuir o pão e o peixe. E quando Jesus começa, aleluia, a entregar o pão, ele se multiplica, e o peixe também se multiplica. Oh, nesta tarde eu quero dizer para você que aquele que provê todas as coisas na minha e na tua vida, ele estará aqui neste lugar. Ele é provisão, ele é multiplicação. João estava mostrando para os seus eleitores, para os seus que estavam ali, dizendo: olha, Jesus é aquele que pode multiplicar. Ele é aquele que pode prover. Nessa tarde eu vim pregar para alguém que estava neste dia pensando que não tinha mais solução. Mas Jesus está dizendo: a provisão está chegando para a tua vida. Tem provisão nessa tarde para você. Tem provisão para a tua vida e tem provisão para a tua casa. Levanta a tua mão e adora ao Senhor, porque aquele que provê, ele já chegou. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus alimentou 5.000 pessoas naquele dia. Eu quero profetizar na tua vida. A provisão pode estar demorando. A provisão tem demorado na tua vida. Mas eu vim dizer para você: creia que o teu milagre já está chegando. Tão somente senta na grama para ouvir Deus falar. Senta, se acalma. Jesus estava querendo dizer para o povo: olha, fiquem calmos, fiquem tranquilos, não se apavorem, porque se vocês vieram buscar a Jesus, vai ter provisão e vai ter milagre da parte do céu para a tua vida. Oh, aleluia. João continuava no mesmo capítulo 6, mostrando que esses sinais, eles comprovavam que Jesus, ele era o Messias esperado. No capítulo 6, a Bíblia nos diz que os discípulos entraram no barco e iam atravessando o mar da Galileia em direção a Cafarnaum. Mas no meio do caminho aconteceu uma grande tempestade. Tempestade essa que apavora todos aqueles que estão naquela embarcação. E eles ali apavorados, Jesus ainda não havia chegado aonde eles estavam. Mas é diante daquele desespero, irmã Cedilma, diante daquele vendaval e diante daquele infortúnio, que eles olham apavorados, com medo, quem sabe dizendo: nós vamos morrer, nós vamos perecer, mesmo sabendo e entendendo de pesca. Eles ficaram temerosos e disseram: agora acabou para nós. Mas é de repente que Jesus vem caminhando sobre as águas. No menos momento em que eles pensaram que estavam para morrer,
Jesus começa a andar sobre as águas. Oh, aleluia. Quando eles olharam, disseram: é um fantasma. Mas Jesus dizia: não, não temas, não tenham medo, se acalmem, porque eu estou aqui. Eu estou no controle de todas as coisas. Eu estou no comando. O tempo pode estar difícil, a tempestade pode ser grande, o mar pode estar agitado, mas eu sou aquele que acalma a tempestade. Jesus entra no barco e tornou-se grande bonança. Aleluia. Não sei qual é a tempestade que chegou na tua casa, mas a bonança vai chegar, porque Jesus é aquele que acalma. É aquele que traz calmaria para o teu coração. Aleluia. João, ele vai em direção aos 7 sinais. O 6º sinal que é João, ele vai nos mostrar, está escrito lá no capítulo 9, versículo 1. Jesus, ele cura o cego de nascença. Naquele momento, Jesus, ele passa e ele observa que existia naquele lugar um cego que nunca havia enxergado na sua vida. Um homem que nunca havia olhado, nunca havia enxergado a luz do dia. Mas Jesus olhou para ele. E os discípulos ao seu redor diziam: Senhor, esse homem nasceu cego. Senhor, desde o ventre da sua mãe, que esse homem está nessa situação. Aí Jesus dizia: olha, isso aconteceu, não foi por acaso, foi para que o nome do Senhor fosse glorificado. Sabe o que eu entendo aqui? Jesus queria dizer para aqueles discípulos: nem todas as coisas, nem todas as enfermidades, aleluia, por causa do pecado. Mas existem situações da nossa vida que acontecem para que o nome do Senhor, ele seja glorificado. E nessa tarde eu vim dizer para alguém, quem sabe que essa luta na tua vida, essa prova, ela veio para o nome do Senhor ser glorificado. E eu quero profetizar na tua vida, creia, que tudo vai se reverter. Que tudo vai se tornar, aleluia, na sua normalidade. Você crê? Aleluia. Jesus queria dizer para aquele povo: às vezes, vai acontecer para a minha glória. Diga aí para alguém: é para a glória de Deus. Diga aí para o seu irmão: vai acontecer para a glória de Deus. Aleluia. É tudo para a glória de Deus. E aqui eu começo a entender os mistérios do Senhor. João, ele queria mostrar esses sinais que comprovavam que Jesus realmente era o Messias. E ele chega no capítulo 11, mostrando que Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Mostrando que ele tem poder para ressuscitar. E a Bíblia nos mostra que estava enfermo um certo Lázaro de Betânia. Aquele Lázaro, ele tinha 2 irmãs, Marta e Maria. Aquelas mulheres tinham história diante de Deus. Aquelas mulheres abriam a sua casa para Jesus, para que ele pudesse fazer uma refeição. Elas abriam a sua casa para o mestre. Coisa boa é ter história com Jesus. Oh, aleluia. Você tem história com Jesus nesta tarde? Elas tinham, irmão, história com Jesus. Elas tinham uma experiência com Jesus.
Elas abriam a sua casa. E o texto nos diz que Maria, ela era aquela que havia ungido Jesus com unguento e tinha enxugado com os seus cabelos. Era uma mulher que tinha compromisso com o Senhor. Aleluia. Mas o texto nos diz que o seu irmão Lázaro enfermou. E elas mandaram a mensagem para Jesus dizendo, preste atenção na mensagem que elas mandaram: Senhor, está enfermo aquele que tu amas. Veja a convicção daquela mulher. Elas tinham convicção que Jesus amava o seu irmão. Elas tinham convicção que Jesus os amava. A mensagem era extraordinária. Elas disseram, olha, Jesus, está enfermo aquele que tu amas. Então, no coração delas, elas entendiam que o amor de Jesus era real para com aquela família. Mas o texto também vai nos mostrar que quando Jesus ele escuta aquela mensagem, Jesus ele dá a resposta. Essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho seja glorificado. Aleluia. Agora imagine aquele mensageiro ouvindo aquela palavra, entendendo que aquela enfermidade de Lázaro, ela não era para a morte, era para a glória de Deus. E ele voltando para levar a resposta de Jesus para aquelas duas irmãs desesperadas. E ele voltava para dizer essa palavra, mas enquanto ele voltava para dar resposta às irmãs, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele para no versículo 5 e ele diz assim, olha, ora, Jesus amava a Marta, a Lázaro e a sua irmã. Oh, queridos, Jesus ama a mim e a você. Jesus ele te ama. Jesus ele tem um particular com cada um de nós. Ele tem um amor todo especial, principalmente com aqueles que têm um compromisso real com as coisas de Deus, com aqueles que têm compromisso com a obra. Não foi Marta que falou essa palavra. O versículo 5 vai nos dizer que foi o Espírito Santo, ele inspirando João, dizendo, ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Mas o fato de Jesus amar aquela família não queria dizer que elas não passariam por provas, que elas não passariam por lutas, que elas não passariam por adversidades. Ei, queridos, a Bíblia diz que Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Oh, aleluia. É interessante porque quando Jesus ele ouviu aquela palavra, o texto vai nos dizer, queridas irmãs, igreja do Senhor, que quando Jesus ouviu que Lázaro estava enfermo, Jesus permaneceu no lugar que ele estava por 2 dias. Glória a Deus. Ele não foi correndo para a casa de Marta, ele não foi correndo para a casa de Lázaro, não. Ele permaneceu no lugar que ele estava. Por quê? Porque tudo que Jesus faz é para a glória dele, não é para a minha glória, não é para a sua glória. Se Jesus tivesse corrido para a casa de Marta, para a casa de Maria, naquele mesmo momento, quem sabe elas iriam dizer, olha, ele veio correndo porque ele é o nosso amigo, ele veio correndo porque ele nos ama, ele veio correndo porque realmente ele tem um privilégio para com a nossa família. Não, quem sabe Marta e Maria iam se orgulhar porque Jesus chegou na hora que elas queriam, mas não é na hora que você quer. Tudo que Jesus vai fazer é para a minha, aleluia, para que eu e você saiba que é Ele que faz. Não é você que faz, é Ele que faz. Aqui eu já aprendo uma grande lição. Aqui eu já aprendo que, aleluia, Jesus vai fazer para a glória dEle. Ele vai fazer na tua casa, mas não é no teu tempo, é no tempo dEle.
Ele vai fazer na tua família, mas não é no teu tempo, é no tempo do Senhor. Você crê nessa manhã que Ele vai chegar no tempo certo e na hora certa? Oh, aleluia. É tremendo porque quando Jesus ele permanece ali 2 dias, depois ele diz, vamos, aleluia. Ele diz, olha, vamos sair daqui, vamos para a Judeia mais uma vez. E ele chegou lá em Betânia depois de 4 dias. Quem sabe alguém olhava para Marta, quem sabe alguém olhava para Maria e dizia, cadê o amigo? Onde está o amigo dela? Onde está o amigo Jesus? Onde está o amigo de Lázaro? Ele não dizia que era amigo. Agora imagine o mensageiro dizendo para aquelas irmãs, olha, Jesus mandou de volta a mensagem dizendo que essa enfermidade não era para a morte, era para a glória dele. Aleluia. Mas de repente, a Bíblia diz que o pior aconteceu, Lázaro morreu. E a mente das mulheres, e a mente daquelas 2 irmãs, como foi que ficou? Mas Jesus não mandou dizer que aquela enfermidade do nosso irmão, ela era para a glória dele, para que o nome dele fosse glorificado. E agora porque o nosso irmão ele morreu. Oh, meu querido, mas eu quero dizer algo para você. Aquilo que Jesus faz sempre é maior, sempre é melhor daquilo que você imagina, daquilo que você espera. Aleluia. Jesus chegou no 4º dia. Oh, queridos, depois de 4 dias, o morto já estava entrando em estado de decomposição. Depois de 4 dias, até o 3º dia, a história diz que existia uma crença de que a alma, ela ainda poderia voltar para o corpo. Mas depois de 4 dias, não tem mais possibilidade de ter um retorno daquele morto, daquele homem voltar a viver. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Jesus, Ele é aquele que age nas nossas impossibilidades. Ei, Jesus me trouxe aqui para te dizer que Ele vai agir nas tuas impossibilidades. Na tua impossibilidade, Jesus, Ele vai operar o milagre. É assim, irmã Cedilma. É na impossibilidade que Jesus ele opera. É no dia improvável. É no dia que ninguém espera mais. Quem sabe os amigos de Lázaro. A Bíblia diz que muitos amigos que moravam em Jerusalém, eles saíram de Jerusalém e foram para a aldeia de Betânia. Por quê? Porque de Jerusalém para Betânia era apenas 3 quilômetros. Era um percurso pequeno. Jesus poderia chegar rapidamente. Os amigos de Lázaro chegaram, mas Jesus não chegou. Aleluia. Aí alguém olha e diz, olha, Jesus está vindo aí. Jesus está vindo aí. Alguém manda avisar para Marta que Jesus está vindo. Quem sabe alguém murmurava e dizia, agora não tem mais jeito. O que é que Jesus vem fazer aqui agora? Ele agora só vem consolar. Ele agora só vem abraçar as irmãs. Ele só vem agora dar um abraço. Ele só vai dar os meus sentimentos para elas. Aleluia. Mas Jesus não chega atrasado na casa de ninguém. Nessa tarde eu vim dizer para você, Jesus não se adianta e Jesus não se atrasa. Se Ele ainda não chegou na tua vida, é porque Ele tem algo maior, Ele tem algo melhor, Ele tem algo extraordinário para fazer na tua casa. Então apenas espera, tão somente aguarda, tão somente confia, porque aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, Ele se cumprirá na tua vida e na tua história. Então somente fica na posição de Deus.
Foi no quarto dia. Jesus chega para ela. Marta corre em direção a Jesus e diz: Senhor. Ela começa a questionar e a dizer: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus olha para ela e diz: olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, Marta, tu crê, Marta, que eu tenho o poder de ressuscitar, Marta. Jesus estava dizendo para ela: eu sou a própria vida, mulher. Eu sou a própria ressurreição. Creia na minha palavra. Aleluia. Mas Marta vai chamar a sua irmã. Maria estava lá sentada. Quando Maria entende e escuta que Jesus está perto, e ela entende também que Jesus quer a ver, ela corre. Mas é muito lindo, porque quando Maria, ela chega diante de Jesus, ela não questiona, ela chega diante de Jesus e ela se prostra, e ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Oh, aleluia. E eu acho tremendo, porque nesse momento, Jesus, ele se compadece daquela mulher. Jesus olha para ela, e a Bíblia diz que é o versículo mais lindo que eu entendo nessa palavra: Jesus chorou. Queridos, Jesus chorou, Jesus se comoveu com a situação daquela família. Jesus, ele se compadece. A Bíblia diz que ele entende o nosso clamor, ele entende a nossa preocupação, ele entende as nossas ansiedades. Ali Jesus chora, mas Jesus dá uma solução para tudo aquilo. Jesus diz àquela multidão: diga onde ele está. Diga onde está o problema. Aí alguém diz: Senhor, vem e vê. Vem, Senhor, vê onde está o problema. Veja. Jesus, ele quer saber nessa tarde aonde é que está o teu problema. Jesus, ele quer saber nessa tarde onde está a tua dificuldade. Mostra para Jesus onde é a tua dor. Mostra para ele onde é que você precisa de um milagre, porque ele está pronto para fazer o sobrenatural acontecer na tua vida. Jesus olha para aquela multidão. Jesus observa aquele cenário. Jesus já sabia o que iria fazer. Porque ninguém pega Jesus de surpresa. Jesus sempre sabe o que vai fazer na minha e na tua vida. Aí Jesus disse para aquela multidão: tira a pedra. Oh, queridos, foi uma ordem que Jesus deu. E aqui eu chamo a sua atenção, porque a ordem de Jesus para aquela multidão, Jesus não especificou e nem identificou pessoas para tirar a pedra. Jesus não identificou pessoas para ir tirar a pedra. Jesus olhou para a multidão e deu uma ordem: tirem a pedra. Porque muitas vezes é necessário tirar a pedra. Tirar as pedras que estão impedindo o trabalhar do Senhor na nossa vida. Mas Marta, ela olha e começa a questionar mais uma vez. Marta é aquelas pessoas que sempre questionam. Sempre tem algo para questionar diante de Jesus. Tem pessoas que é assim, que são assim, que sempre questionam a palavra do Senhor. Mas se o Senhor disse para a multidão: tire a pedra era pesada. Aleluia. Mas o Senhor deu uma ordem, e quando o Senhor dá uma ordem, é para ser obedecida. Jesus, ele dava uma ordem para aquele povo: tire a pedra. Não questione a palavra do Senhor. Muitas vezes nós queremos somente questionar. Senhor, e por que isso? Senhor, e por que aquilo? Senhor, por que aquilo outro? Mas Senhor, eu entendo que na palavra de Deus,
aqueles que receberam o milagre da parte do céu, foi aqueles que creram na palavra. Independente do que é que Jesus está ordenando, o segredo da minha e da tua vitória é a obediência. É a obediência, irmã Cedilma. Preste atenção. Obedeça, não questione. Obedeça e não questione. Porque se Jesus ele dá uma ordem, é porque ele já sabe o que vai fazer. Se ele te ordenou para que você realizasse algo, faça, porque lá na frente você vai ver o trabalhar do Senhor na sua vida. A mulher cananeia não questionou a Jesus. A mulher cananeia olhava para Jesus. Jesus dava uma ordem para ela e dizia: olha, vai para casa. Quando você chegar em casa, a sua filha vai estar sã. Aquela mulher não questionou. Ela poderia dizer: Senhor, mas a minha casa é distante. Senhor, vai lá na minha casa. Senhor, chega lá. Coloca a mão sobre ela, para que ela seja curada. A minha filha está terrivelmente endemoniada, mas ela não questionou. Ela tão somente obedeceu a ordem de Jesus. E quando ela chegou em casa, a sua filha estava curada. Lembra dos 10 leprosos? Eram 10. Jesus olha para eles que clamavam e gritavam: Senhor, tem misericórdia de nós. Aí Jesus dizia para eles: olha, vai, se mostrem aos sacerdotes. Do jeito que vocês estão leprosos, mas vocês precisam ir até o sacerdote. Nessa tarde eu quero profetizar para a tua vida. Do jeito que você estiver, vá a Jesus. Do jeito que você está, se direcione a Jesus e obedeça a sua palavra, que o milagre, ele vai acontecer. Você segura essa palavra? Aqueles 10 leprosos, eles estavam todos deformados, eles estavam todos desfigurados, eles estavam doentes, porque a lepra, ela maltratava muito o corpo naquela época. A lepra era uma doença horrível. A lepra, ela maltratava de forma tremenda aqueles que estavam enfermos. Mas Jesus deu uma ordem. Qual foi a ordem? Se mostrem aos sacerdotes. E quando aqueles homens acreditaram e creram na palavra de Jesus, e eles começaram a dar passos em direção ao sacerdote. E quando eles caminhavam, o milagre aconteceu. Enquanto você caminha, Jesus vai operando. Enquanto você caminha, enquanto você adora, enquanto você está fazendo a obra do Senhor, Deus está operando na tua casa, operando na tua vida e operando na vida da tua família. Você crê nesta tarde? Levanta a tua mão, porque eu quero ministrar para a tua vida. Aí onde você está, enquanto você caminha em direção à obra do Senhor, enquanto você faz a vontade de Deus, enquanto você adora ao Senhor, enquanto você trabalha para Deus, o Senhor, Ele vai cumprir os seus propósitos na tua e na minha vida. Não questione, então somente faça a obra do Senhor. E a Bíblia diz que quando tiraram a pedra, alguém obedeceu a ordem de Jesus. Que tiraram aquela pedra. Jesus orou ao Pai e ordenou para aquele morto: Lázaro, sai para fora. E o morto ouviu a voz do Senhor, saiu para fora. E Lázaro começou a andar. João estava dizendo para o público a qual ele escrevia: Jesus tem poder para ressuscitar e dar vida àquilo que já estava morto. E nessa tarde eu quero também ministrar para a tua vida. Eu não sei o que é que está morto.
Eu não sei o que foi que aconteceu na tua casa, que já estava cheirando mal, mas o dono da vida, a própria vida chegou. Ele está dando uma ordem, Ele está ordenando, e aquilo que estava ficando podre já vai ficar nesta tarde, vai tornar a ter vida. Aleluia. Jesus vai trazer de volta aquilo que estava morto. Você crê? Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por você. Mas é lindo, sabe por quê? João, ele mostra esses sinais que comprovam que Jesus, ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. E através daqueles sinais e do último sinal, dizia que ele tem poder para ressuscitar. Eu quero dizer para você, o amigo Jesus, ele ainda é o mesmo. O teu amigo, ele não vai te decepcionar. O teu amigo, ele não vai te decepcionar. Muitas vezes estamos frustrados, estamos decepcionados, estamos olhando para as circunstâncias e dizendo: nem tudo que eu pensava que iria acontecer, aconteceu. Eu pensei que seria dessa forma, mas não saiu do jeito que você queria. Mas mesmo que nem tudo tenha ocorrido do jeito que você imaginava, eu quero dizer para você que tudo ainda está no controle do Senhor. Aleluia. Está tudo no controle dele. O amigo Jesus, ele permanece fiel. Você crê nessa palavra? O amigo Jesus vai chegar na tua vida. O amigo Jesus vai chegar na tua casa. Feche os seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, aqui está o teu povo. Eu não sei, Senhor, se alguém chegou decepcionado nessa tarde, se alguém chegou frustrado, se alguém esperava algo da tua parte e até agora não ocorreu do jeito que ela queria. Mas eu sei, Senhor, que tu me trouxesse a este lugar, e eu ministro hoje para o coração dessa mulher, para o coração deste homem, desse jovem, que o Senhor, ele vai chegar no tempo certo, vai chegar na hora certa, para que o milagre aconteça. Eu sei, Senhor, que tu não irás deixar do jeito que está, que tu vai chegar, que tu vai fazer, e que o teu nome será glorificado, e muitos irão ver o teu agir e vão crer na tua palavra. Que através dessa pessoa, outras pessoas crerão na tua palavra e se converterão e glorificarão o teu nome. Assim como Lázaro, Marta e Maria tiveram essa grande experiência, Senhor, começa a dar experiência para alguém neste lugar. Senhor, que tudo que está acontecendo, eu sei que é para a tua glória e para a tua honra. Eu já te louvo, eu já te exalto, porque eu sei que o amigo Jesus, ele não vai nos decepcionar, ele vai fazer tudo aquilo que ele nos prometeu. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Fiquem com essa palavra e que Deus fale cada vez mais forte aos vossos corações. Irmã Cedilma.